Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes. Meu nome é Wesley Ramos e nesse vídeo vou falar sobre o filme Luta por Vingança, filme que está na Mostra de Cinema de São Paulo. É um filme da Austrália e eu não sei que tipo de sinopse eu posso falar para vocês. É um filme bem complicado, mas me diverti bastante, né, nesse filme. É basicamente o filme de vingança. São nativos escravos que acabaram tentando fugir, foram foram cercados, alguns mortos, outros ali conseguiram sobreviver, mas foram torturados. E nós temos uma personagem que acaba partindo ali para vingança, né, para vingar uma das pessoas que foram mortas, e basicamente essa é a história desse filme. Eu não sei se é nativos ou não, não sei ali é, como falar sobre essas pessoas. Na sinopse não deixa claro, e o filme ele é muito bagunçado no começo. Na verdade, esse foi o pior filme da mostra. É um filme muito ruim mesmo, só que eu me diverti assistindo esse filme, vocês não têm noção. Enfim, o filme acompanha a história sobre essa mulher que parte ali para a vingança, porque algo trágico, algo horrível aconteceu com pessoas em volta da sua família, em volta do seu marido, suas filhas, enfim, dos seus amigos, e eles acabam partindo para ela acaba partindo ali para vingança. É um filme que eu acho bem interessante. A diretora, ela tem futuro, pelo menos ela conseguiu pegar boas referências, ela conseguiu utilizar diversos elementos de cinema dentro dessa narrativa. Ela utiliza diversos enquadramentos, diversas formas de contar a história, e isso é bom. Ela conseguiu ali pegar ali, aprender um pouco sobre as diversas formas de contar uma história. O único problema é que ela utiliza muito dessas formas de forma exagerada e que não ajuda a contar a história, só atrapalha. O começo do filme é, o começo dessa narrativa, né, dessa história, colocado sonho, colocado imagens de sonho, de presente, uma narrativa por meio de imagens e legendas, falando um pouco sobre alguns personagens. É muito bagunçado, é muito incoerente e no final das contas você fica muito perdido logo no começo do filme. E além de que também a diretora ela bebeu muito da água do diretor Quentin Tarantino. É um filme que me lembrou ali logo do começo um pouco da forma de como o Quentin Tarantino conta suas histórias. Me lembrou um pouco, achei que era só eu só estava achando um pouco semelhante, só que conforme o filme foi avançando, simplesmente me pareceu muito em alguém tentando copiar, copiar mesmo a assinatura de Quentin Tarantino, tanto pela questão da violência, questão da vingança, personagens fortes, brutalidade, enfim. Praticamente tudo nesse filme eu vi como uma tentativa de ser um Quentin Tarantino. E o pior, mal feito. Esse é o primeiro longa-metragem da diretora. Pelo que jeito ela fez curtas, não cheguei a ver a biografia completa. Esse é o primeiro longa-metragem da diretora e ela começou muito mal, afinal de contas, não conseguiu. Primeiro, ela praticamente tentou copiar a assinatura de outro diretor, então falta ali autenticidade. Por mais que ela aprendeu ali a utilizar muitos recursos narrativos dentro de uma história para utilizar essas diversas formas de contar a história dentro de um filme. Por mais que ela tenha aprendido isso, ela utilizou em excesso e sem qualquer tipo de coerência na história, ela só atrapalhando ao invés de ajudar. Também o problema é que ela começa. O seu primeiro longa-metragem é sobre uma história grande, uma história pesada e uma história muito extensa, com grandes cenas de ação que são complicadas de serem gravadas, são complicadas de serem feitas, e a gente acompanha diversos problemas ao contar essas histórias. O mais idiota que eu vi tem uma cena em que dois homens estão invadindo ali uma fazenda para resgatar ali algumas pessoas que estão lá, e
homem ele acaba sendo cercado e fica de mãos para o alto, chega um outro por trás e coloca um capuz na cabeça e derruba. E já foi o suficiente para nocautear esse cara. E o cara fica lá deitado durante uns 2 segundos sem simplesmente com um capuz na cabeça. Só isso. Aí esse que estava sendo rendido e foi liberto olha para um lado, aí dá um tiro, depois olha para esse cara já não está sem o capuz, já está levantado. Enfim, tem muitos erros de sequência, tem muitas falhas nas atuações dos atores, então a direção de atores não foi, não tem diversas falhas, não foi bem feita, é muito principiante mesmo. Esse filme é nítido que é feito por uma pessoa principiante, tem diversas falhas e foi muito divertido acompanhar tudo isso, sabe? Porque em certos momentos eu consegui ver que a direção estava se divertindo fazendo esse filme. E eu gosto disso. Por mais que seja um filme ruim, eu gosto quando alguém se diverte fazendo o filme. E eu me divirto assistindo, porque eu sinto ali algo a mais, não é só fazer por uma obrigação, mas fazer por amor mesmo. E eu gosto disso, e por mais que seja um filme ruim, o pior filme da mostra, a pior história, a pior direção, as piores atuações, a pior história, inclusive o filme ele tem 2 horas de duração, e para mim, o filme poderia ter acabado a 1 hora e 20. Depois, quando o arco principal da narrativa, né, dessa história já tinha finalizado, eu olhei o relógio e faltava ainda 40 minutos de filme. Eu falei, não. E os próximos 40 acontece coisas completamente absurdas que não precisava. Ele acaba abrindo para um outro gancho para continuar ali aquela história, para poder, de certa forma, fechar de algo diferente do qual eu tinha planejado, do que eu tinha pensado e do que é comum a contar na história, mas o filme acabou abrindo esse outro arco, uma outra narrativa ali, e finalizou de um jeito bizarro, bem estranho, mas enfim, é um filme que eu levei ali, eu levei mesmo na brincadeira. É um filme que eu me diverti bastante. É ruim de verdade. Assistam ali para vocês rirem, como eu ri mesmo de diversas cenas. Eu consegui perceber essa assinatura do Quentin Tarantino ali intrínseca. Consegui ver ali que, por mais que seja uma direção iniciante e por ser bem arriscado contar uma história de ação, de certa forma, um estilo de. Um pouco estilo de faroeste, bem o estilo de Quentin Tarantino, envolvendo vingança, personagens fortes, tentando vingar ali a coisa trágica que acontece na sua vida. Inclusive, as cenas de brutalidade, elas não foram moderadas, foram muito pesadas mesmo, só que a forma de passar brutalidade no cinema tem um jeito de ser feita. Você passa uma brutalidade ali, mas com, com uma forma que choca, mas que demonstra ali uma certa um ar ali de cinema e que não foi feito. Tem uma cena em que essa mulher que vai fazer essa vingança, ela está sendo estuprada e tem uma cena, um local com vários homens e ela é estuprada por todos eles e ela fica amarrada na cela enquanto todos os homens cometem esse ato e a câmera ela fica estática, fica fixada no ambiente, no certo ponto e mostrando todo o cenário com todos os atores e todos os atores indo lá e a gente consegue perceber ali cometendo todo esse ato e toda essa cena que eu acho que dura uns 5 minutos, eu acho que não teve corte, só fixou nesse ambiente aberto e como se fosse mesmo um filme indie que utiliza muito câmera em um cenário aberto e a forma como mostrou todas essas cenas brutas, cenas de violência, algo muito bruto para ser mostrado no cinema, a forma como também foi feito foi muito amador, porque tem, de certa forma, tem uma forma de mostrar brutalidade para você chocar ali, né, o espectador com intenção, não a ponto de mas não a ponto
de ser em vão. E aqui nessa história pareceu muito em vão. As próprias atuações exageradas, tem um personagem que ele é praticamente um, não sei se ele é um retardado ou se ele tem uns problemas mentais ou ele é muito brincalhão. O ator acho que se divertiu para fazer esse personagem, foi nítido, mas a forma como ele chega até mesmo para falar com ela, para interagir com outros personagens, enfim, é um completo desastre e falta mesmo de saber como mostrar essa cena, saber como contar essa história. Enfim, acho que é isso, não tem mais o que falar. É um filme que é ruim, mal dirigido, mas eu me diverti. Eu dei a pior nota lá no cupom, dei nota 1, era, era a única, era a mais baixa, mas eu consegui acompanhar essa assinatura, essa assinatura ali próxima do Quentin Tarantino, consegui ver ali a direção amadora, mas que de certa forma tem uma visão, sabe o que é cinema e que só precisa se aprimorar para saber a forma de contar suas histórias e também de ser autêntica, não se espelhar nos outros, olhar os outros apenas como uma referência e criar uma identidade própria em contar suas histórias e saber quando finalizar uma história e também saber como e quando mostrar aquilo e como utilizar as diversas linguagens do cinema. Acho que é isso. O Luta por Vingança. Assistam, se divirtam também com o pior filme até o momento que eu assisti. E é isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Tchau.